E hoje acho que é um clássico quase que eliminatório, né? Corinthians ou Santos. Eu acho que quem venceu o clássico de hoje é quem levantou o dedinho para brigar com o Atlético e Bragantino. Acho que o quadro é esse. Vejo exatamente como o Serginho. Não, mas assim, vamos lá. E se empatar, muito melhor pro Santos. Pela conta que a gente tá tá na frente aqui. do Corinthians. Se o Corinthians ganhar hoje, ele vai a 52 pontos, 36 jogos e 14 vitórias. Se ganhar hoje. Então aí você passa a ter um empate no número de vitórias. Quer dizer, o Corinthians passa a depender só dele. Se ganhar hoje. É claro que sim, ele ganhando do Vasco. Não, o Corinthians depende só dele, Sim, nesse momento. Ele depende só dele hoje, mas assim, pelo número de vitórias, o saldo de gols está apertado. Está 2-1 e 1. Então o Corinthians tem que ganhar hoje do Santos, o Santos tem que ganhar do Sim, é verdade. Aí você vai ter um empate. Quem ganhar hoje empata em vitórias com o Atlético. E você passa a ter o confronto direto dos próximos jogos. O Atlético, em teoria, tem um jogo mais complicado por causa do Grêmio. É que o Grêmio não está jogando nada, né? O Grêmio não está conseguindo jogar. O Grêmio não é o Grêmio. O Grêmio está... Agora, a observação do Grêmio é que o Grêmio está olhando para a final da Copa do Brasil pensando, eu preciso ganhar a Copa do Brasil para ir para a fase de grupos da Libertadores. Porque, pelo Campeonato Brasileiro, o time desmobilizou. O time perdeu o eixo. Agora, o X da questão, para mim, o Atlético eu acho mais forte, não só por causa da questão das vitórias, eu acho ele mais forte. O Atlético está no momento melhor. O Corinthians é um time muito irregular. O Corinthians não vence o jogo que tem que vencer. E o Santos também teve uma desmobilização depois da Libertadores. Você vai pegar os resultados do Santos nesse ano, o Santos voltou a ganhar agora. Eu diria que o Corinthians não vence os jogos que deveria vencer porque não tem material humano para isso. Mas das muitas projeções que a gente vê treinador fazer, ou mesmo imprensa, precisa de X pontos para ser campeão, X pontos para se manter na Série A mais precisa para mim foi a que o Mancini fez no dia 22 de janeiro, depois que o Corinthians derrotou o Sport. Ele projetava ali que o Corinthians precisava de 15 pontos para chegar na Libertadores. Desde então, o Corinthians perdeu do Bragantino, perdeu do Bahia, conseguiu ganhar do Ceará em casa, empatou com o Atlético Paranaense e perdeu do Flamengo. Mas se ele fizer 58, ele vai para a Libertadores. Sim, mas ele dizia que somando 15 pontos ele ia se classificar. Era a conta que ele precisava fazer. O Corinthians não chegará aos 15 pontos que ele projetava. Ele somou 4 pontos e ainda tem 9 para disputar, né? Então, assim, se ele for, vai ser uma conta bem mais apertada. Ele projetava 15 pontos necessários para o time se classificar sem susto. E o Corinthians não conseguiu cumprir essa meta. E aí acho que o problema não é, o time não decide, o time é amarelo. O problema é que realmente o Corinthians não tem um time muito melhor que os outros para chegar lá e dizer, eu sou obrigado a ganhar e vou ganhar. E não tem uma defesa. É incrível, né? Porque a defesa do Mancini, o Mancini em 18 jogos... Agora, a projeção dele foi precisa, cara. Não, precisa. Mas, assim, é você a gente olhar para trás. Mas na época que ele falou isso, eu também disse assim, acho que com 57, 58 pode ir. Que é o que vai acontecer, só que vai acontecer em 8º lugar. E no ano passado teve 56 para classificar em 7º. Você pode classificar em 8º lugar com 58 pontos. Talvez você seja até 7º colocado, não, 7º colocado com 58. Agora, tem que ganhar o jogo. O Corinthians não ganha na Vila Belmiro desde 2014. São 6 vitórias seguidas do Santos. Por nenhum campeonato. Por nenhum campeonato. A última vez foi 1x0 gol do Gil em 6 vitórias seguidas do Santos na Vila? 6 vitórias seguidas do Santos na Vila. Rapaz. Desde 1x0 gol do Gil em 2014. Mas o X da questão pro Corinthians, para mim, é assim, o Mancini consegue fazer um time que ouse um pouco mais. Ouse não, a palavra não é ousar. O Corinthians se solta um pouco mais. Só que toma, em 18 jogos, são 24 gols sofridos. Ele tem um gol e meio. Agora, se tiver se rolar um empate hoje em Santos e Corinthians... A gente está falando do Corinthians ir para 50, o Santos para 51. E o Bragantino ganhar do Goiás, já passa todo mundo, né? Mas aí... Tô achando muito em aberto isso. Tá totalmente aberto. Todo mundo joga, mas o confronto... Totalmente aberto. Mas os confrontos do Atlético Paranaense, Santos e Corinthians são muito mais difíceis do que a do Bragantino. Mesmo a gente partindo do princípio que o Bragantino empatou um jogo que deveria ter vencido contra o Sport, eu olhando para os confrontos, eu tava aqui olhando para o número de vitórias que o PVC estava falando, falei, cara, isso faz muito sentido, né? Porque o número de vitórias pode definir essa vaga. Agora, se a gente pegar os confrontos, eu não sei não, eu acho que se hoje a gente tiver um empate, né, entre Santos e Corinthians,
um empate do Atlético Paranaense, uma derrota do Atlético Paranaense, que é possível, mesmo com o Grêmio patinando no Campeonato Brasileiro, e uma vitória do Bragantino, que me parece que pode acontecer por ser um jogo contra o Goiás, o Bragantino volta para a briga, está na briga, né? Mas passa todo mundo. Ô, Bárbara, o único jogo desse Campeonato Brasileiro que você diz fulano vai ganhar é quando você enfrenta o Botafogo. Eu também não sabia que ele ia dizer isso. Mas é verdade. É verdade. Infelizmente me dói falar isso, mas é verdade. Mesmo o jogo Sport Bragantino, o Sport vinha de vitória sobre o líder do campeonato. Ia jogar em casa a sua vida, para permanecer na Série A. O único jogo que hoje você consegue... Goiás está bem. Goiás está bem. O Curitiba não sei, agora que foi decretado o rebaixamento, como é que vai ficar. Eu já estava pensando em 2021. Eu sei, mas mesmo assim conseguiu tirar pontos importantes. Ganhou do Vasco em São Januário, empatou com o Vasco em São Paulo, empatou com o Grêmio. Mesmo com o rebaixamento já iminente, o Curitiba fez um estrago. Né? Agora foi decretado matematicamente o rebaixamento do Coxa. Então, assim, está tudo muito aberto. Agora, o PVC soltou uma frasezinha aí que eu acho que vale a pena debater. Sobre a defesa do Corinthians. O Cássio não foi bem no segundo gol do Flamengo, é verdade. E aí suscitou uma série de questionamentos a temporada do Cássio. Porque não é só esse jogo, né? Essa não é a melhor temporada do Cássio. E quando a gente vai ver nos números, a gente vê que o Cássio nunca levou tantos gols na carreira. É óbvio que isso não está debitado exclusivamente na conta do goleiro. Mas vamos partir do Cássio ano a ano para debater o desempenho defensivo do Corinthians. Em 2012, o Cássio levou 0,79 gols sofridos por jogo, certo? 34 gols em 43 jogos. Aí em 2013, eu vou ficar na média, que eu acho mais justa. Em 2013, 0,63. Em 2014, 0,85. Em 2015, ano do título brasileiro, 0,81. Em 2016, 0,98. Em 2017, Corinthians campeão brasileiro, 0,69. Em 2018, o time brigou para não cair, em 2018. Foi 0,87. Em 2019, 0,85. E esse ano, 2020, a média de gols da temporada dá um salto, vai para mais de um gol sofrido, 1,11 por jogo. Eu acho que isso é um ponto de partida para debatermos alguns assuntos. Me parece inegável que a temporada do Cássio não é a melhor dele no Corinthians, pelo contrário, talvez seja mais irregular. Mas também sobre um clube que se propôs nesse ano a mudar de filosofia, anunciou que ia jogar de uma outra forma. O Corinthians era muito marcado por defesas sólidas, consistentes, um time chato de você enfrentar, e anunciou que queria jogar de uma forma um pouco mais solta esse ano. Nem o Corinthians conseguiu ser um time solto e também perdeu a solidez defensiva que tinha. Esse é um ponto, o Cássio é outro ponto, e para mim um outro ponto é também a qualidade dos zagueiros nessa temporada. E você, PVC, que lançou a discussão aqui, ou lançou a braba, como dizem, enquanto a gente pode ver o resumo do Cássio no Corinthians, para mim ele é o maior goleiro da história do Corinthians e certamente um dos jogadores mais importantes da gloriosa história corintiana. Mas essa temporada não é a melhor dele, não. O que é incrível é que quando ele fez 500 jogos, 2 semanas atrás, a gente fez a conta e mostrou que só ele e o Carlos, dos maiores goleiros da história do Corinthians, só ele e o Carlos têm uma média de gols inferior a um gol por jogo, né? O Dida tomou 1,29, não, um gol por jogo não. O Carlos e o Cássio são os de melhor média. O Cássio completou 500 jogos com 406 gols sofridos. Ou seja, ele tinha 0,81, só ele e o Carlos. O Dida, por exemplo, tinha 1,29 de gol sofrido. E o incrível é que você pense que ele completou 500 partidas com menos de um gol sofrido por jogo e pela primeira vez ele tem mais de um gol sofrido por jogo na temporada. O que chamou atenção para mim, para fazer esse gráfico, foi o fato de que a Folha hoje reproduziu o que o Meu Timão já tinha feito, o site Meu Timão, dizendo que o Corinthians, o Cássio tem o pior desempenho dele em Campeonato Brasileiro. Aí a gente foi pegar a história inteira dele. O GE também fez um levantamento que a gente exibiu ontem, que é a temporada em que o Corinthians leva mais gols desde que voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro. E sabe o que é incrível? Com o Thiago Nunes, o Cássio fez 27 jogos e sofreu 27 gols. 26 dos 27 jogos e sofreu 26 gols. Ele bateu um por jogo. Agora, é possível... Com o Mancini são 1,5. Que o goleiro tenha uma estatística de gols sofridos ruim, mas você olha e fala, caramba, ele tá pegando pra caramba, tá evitando pra caramba.
Não acho que seja o caso do Cássio nesse ano. Realmente, eu acho que o Cássio, nesse ano, não é o melhor ano dele. E aí, Serginho, como é que você analisa esse pacote de um Corinthians que se propôs a jogar diferente e perdeu a solidez defensiva e também não conseguiu ter a força ofensiva que queria ter? Assim, me parece que essa análise tão recortada, né, da defesa e mais recortada ainda no Cássio, eu não sei se ela reflete exatamente a realidade. O Corinthians me parece um tremendo cobertor curto, né? Que ele já era curto, né? Só que ele tapava os pés, né? Você tinha, por exemplo, o Ralf, né, na frente do Cássio. Isso aí, provavelmente a média do Cássio melhora muito quando ele tem o Ralf, né? Então, mas e aí... eu digo, tem uma realidade, Serginho. A questão é qual realidade, que é o que você está tocando. A realidade é que a defesa piorou e por isso explode no Cássio, ou a realidade é que o Cássio piorou e a defesa, consequentemente, sofre mais gols? Tô errado? Na minha opinião, eu não tenho muita dúvida, né? Eu acho que o Corinthians piorou, e isso reflete na defesa e isso reflete no Cássio, né? Eu acho que mais bolas estão chegando na direção dele, né? Alguns jogos o Cássio salvou o Corinthians, né? A gente está vendo, se a gente for pegar individual, eu botei o Fagner na minha seleção do campeonato. O Fagner é zagueiro, né? É lateral direito, né? O Gil, não acho que Mas faça você uma botou o Fagner por horrorosa. aquilo que ele marca ou por aquilo que ele cria lá na frente? Pelo pacote. Eu botei pelo pacote, porque eu acho o Fagner um bom defensor. Também né? acho. O Fábio Santos, quando ele volta, ele dá um reequilíbrio no time. A questão é, o Corinthians começou a temporada, né? Eu não quero mais o Ralf, né? Não essa temporada, na passada. Eu não quero mais o Ralf, eu quero um time mais vistoso, né? E é o Cantilho, o Armando, etc. E aí, na prática, o time não conseguiu, né, ficar coeso e a defesa, o cobertor que tapava antes os pés, passou a descobrir os pés para tapar a cabeça. É isso, o Corinthians está com uma questão de elenco, de jeito de jogar e de tentativa de mudança. Isso estourou nesse coitado, né, que a gente está mostrando a foto agora, né, que é, para mim, o maior goleiro da história do Corinthians e acho que ele ainda está em forma. Não acho que ele tenha entrado numa decadência técnica. Não vejo, sinceramente. Então, fiel, essas são as notícias desse vídeo. Fiquem ligados, pois estaremos postando novidades. Então se inscrevam no canal para não perder nada. Obrigado a todos, e vai Corinthians!